Oi, bom dia. Eu sou o professor Aderbal, do Departamento de Ciências da Saúde da UFSC, em Araranguá. Bem-vindos à disciplina de Cinesiologia em modo remoto. Hoje vamos à aula de osteocinemática do plano sagital. Tá? Não se esqueçam de curtir o vídeo e seguir o canal. O corpo humano é capaz de assumir muitas posições diferentes que parecem difíceis de escrever e classificar para um leigo. A cinemática, então, é a ciência do movimento desses corpos do espaço, que aplica o sistema de coordenadas retangulares para descrever o movimento deste corpo no espaço. Para definir os movimentos das articulações e dos segmentos ósseos e para registrar a localização desses pontos no espaço, é necessário um ponto de referência. Tá? Então são necessárias referências espaciais. Na cinesiologia, existe um sistema de coordenadas retangulares tridimensionais utilizado para descrever as relações anatômicas do corpo. Tá? A mais importante é a posição anatômica, que é definida como sendo uma posição em pé ereta, com a cabeça, os dedos e as palmas das mãos para frente e com os dedos das mãos estendidos, esticados. E aí, três planos imaginários, tá? Três planos cardeais, eles acabam cruzando perpendicularmente entre si através de um ponto que é o centro de gravidade, o centro de massa do corpo, tá? Que é um pouquinho anterior à segunda vértebra sacral, a S2. Esses planos, então, são chamados de planos cardeais. Aqui vamos ver os três planos. Esse, então, é o plano frontal. Tá? A vista de lado é o plano sagital. E a vista superior é o plano transversal. O plano sagital divide o corpo, então, em parte anterior e parte posterior. O plano sagital divide o corpo em lados, lado direito e lado esquerdo. Tá? E o plano horizontal divide o corpo em metade superior e metade inferior. Outra característica cinemática importante são os graus de liberdade de uma articulação. Tá? Os graus de liberdade de articulação significa o que o próprio nome diz. Algumas articulações são mais móveis, outras articulações são menos móveis. Algumas articulações têm mais liberdade, outras articulações têm menos liberdade. Então, o grau de liberdade é uma característica cinemática que descreve a complexidade do sistema. Tá? Então, o que a gente viu? Nós vimos que existem, no máximo, três planos cardeais e também três eixos de movimentação. Então, o número máximo de eixos são três. Portanto, o número máximo também de graus de liberdade são três, porque um eixo significa um grau de liberdade, dois eixos significa 2 graus de liberdade, e três eixos significa 3 graus de liberdade. Então aqui a gente chega ao máximo. Agora, atenção, existem pessoas desinformadas que vão dizer que as articulações têm 4, 5, 6 graus de liberdade, tá? E isso está bem fora do que a gente conhece por cinesiologia. Outra característica cinemática importante
tá? É a cadeia cinemática. Atenção, o nome correto é cadeia cinemática, não é cadeia cinética, tá? Então, uma cadeia cinemática é uma série de corpos rígidos conectados por articulações, tá? Ou seja, são os ossos dos membros conectados pelas articulações. Então, temos duas grandes cadeias cinemáticas, membros superiores e membros inferiores, tá? Então, quanto mais articulações nessa cadeia cinemática, mais graus de liberdade toda essa cadeia tem. Então a gente vai somando, né, o número de eixos, o número de graus de liberdade dessa cadeia cinemática. Portanto, os movimentos complexos que o nosso corpo faz acaba sendo uma somatória desses graus de liberdade. Tá? E a definição que a gente tem de cadeia cinemática, ela é dividida entre aberta e fechada. Ou seja, quando o segmento distal, que é a mão ou o pé, está livre no espaço, a gente chama de cadeia cinemática aberta. Quando o segmento distal, a mão ou o pé, está fixo no espaço, a gente chama de cadeia cinemática fechada. Tá? Uma característica funcional da importante das cadeias cinemáticas são esses aqui. Tá? Na cadeia cinemática aberta, então o segmento distal, mão ou pé, acaba se movendo livremente no espaço. Então, esses segmentos ósseos são independentes. Assim, a gente consegue fazer uma possibilidade de movimentos complexos, variados, tá? Que são gestos, habilidades, mas a gente acaba não tendo muita estabilidade nesse movimento. A gente acaba não tendo muita força nesse movimento, tá? Então, nos movimentos de cadeia cinemática aberta, a velocidade é maior que dos movimentos de cadeia cinemática fechada. Já na cadeia cinemática fechada, então, a mão e o pé estão fixos, tá? Então, todos os segmentos eles devem se mover coordenadamente, de modo coordenado, não tem aquela liberdade da cadeia cinemática aberta. Entretanto, são movimentos de grande força e potência, tá? Então, a força e potência na cadeia cinemática fechada é superior que na cadeia cinemática aberta. Então, são recursos que a gente pode acabar utilizando para a reabilitação e para o treinamento. Aqui temos um movimento, então, de sentar e levantar da cadeira. O que vocês acham? Para os membros inferiores, é uma atividade de cadeia cinemática aberta ou fechada? O pé está fixo ou livre no chão? Bom, os pés, né, não se movem do chão. Mas a gente acaba tendo um movimento tanto do tornozelo, quanto do joelho, quanto do quadril, quanto da coluna, tá? E a movimentação, então, do fêmur, da tíbia, da fíbula, tá? Então, esse é um movimento de cadeia cinemática fechada, pois os pés estão fixos no chão. Vamos, então, a outro exemplo de membros inferiores. Bom, a gente tem aqui movimentação, então, a gente vai ver que esse é um movimento de flexão e extensão do joelho, flexão e extensão do joelho, tá? Então, o que vocês acham? O movimento da cadeia cinemática aberta ou fechada? O pé está livre ou está se movendo no espaço? Está se movendo. Então, esse é um exercício de cadeia cinemática aberta. E agora, como a gente classifica a marcha? Temos aqui o toque de calcanhar, o ataque do pé ao solo, o apoio médio, começa o calcanhar a levantar, então apoio final, os dedos fora, apoio final também,
e o membro inferior acaba entrando em balanço. Tá? Então, a marcha, pessoal, é um movimento onde os membros inferiores entram num ciclo de cadeia cinemática aberta e fechada. Durante a fase de apoio, tá? É um movimento de cadeia cinemática fechada. Durante a fase de balanço, é um movimento de cadeia cinemática aberta. Tá? Então, observando o pé aqui da frente, ó, cadeia cinemática fechada, o pé de trás, né? Fechada, fechada, aberta. Aberta, 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 tocou, fechada. Ok? O nome desse exercício é arranque com halter em suspensão no seu braço, tá? Então é um movimento de fortalecimento para membro superior. O que vocês acham? Cadeia cinemática aberta ou fechada? A mão está se movimentando livremente no espaço. Então é um exercício em cadeia cinemática aberta. Aqui nós temos o exercício em rosca-martelo com halter, que é um exercício bem clássico, e é um exercício, então, de cadeia cinemática aberta, porque as mãos estão livres no espaço. Esse é o movimento de levantamento, né, dos ombros. O que vocês acham? É cadeia cinemática aberta ou fechada? Vamos começar então a estudar os movimentos no plano sagital, lembrando que a referência é a posição anatômica. Tá? Vamos girar um pouquinho o nosso modelo para ver os movimentos então nesse plano. Este é o movimento de flexão da cabeça e o retorno à posição anatômica é um movimento de extensão. O movimento, além disso, é conhecido como hiperextensão. Tá? E a gente, de novo, flexiona a cabeça para voltar à posição anatômica. Este é um movimento de flexão da coluna. O retorno é uma posição anatômica, é um movimento de extensão. E o movimento, além disso, é um movimento de hiperextensão. Temos, então, a flexão retornando à posição anatômica. Este é o movimento de flexão do ombro, ou flexão do braço. Tá? O retorno é um movimento de extensão. Tá? O retorno à posição anatômica é um movimento de extensão. E, além disso, existe um movimento de hiperextensão do ombro, retornando à posição anatômica em flexão. O cotovelo exibe um movimento de flexão e um movimento de extensão. Tá? Olha aqui um movimento de flexão e aqui um movimento de extensão. Tá? Existe ainda um pequenininho movimento de hiperextensão no cotovelo, tá? Sendo maior nas mulheres. Este é o movimento de flexão do punho e extensão do punho. Tá? A gente tem ainda o movimento de hiperextensão do punho. Este é o movimento de flexão do quadril ou coxa. O retorno é um movimento de extensão e ainda existe um pequeno movimento de hiperextensão. Este é o movimento de flexão do joelho e o movimento de extensão do joelho. A gente ainda tem um pouquinho de hiperextensão. O movimento sagital do tornozelo é chamado um caso especial. Tá? Quando o pé então se movimenta para baixo, é um movimento de plantiflexão. E quando o pé se move para cima em relação à posição anatômica, é um movimento de dorsiflexão. Tá? Repetindo, para baixo a partir da posição anatômica, plantiflexão. E para cima a partir da posição anatômica, dorsiflexão. O sacro também é um caso especial. Nesse caso, a referência é a vértebra S1, tá? A primeira vértebra fundida do sacro. Então, o movimento de S1 para cima
é um movimento conhecido como contranutação, certo? E o movimento de S1 para baixo é um movimento conhecido como nutação do sacro. Por último, temos os movimentos da pelve, onde a referência é a espinha ilíaca anterosuperior. Tá? Então, quando essa espinha ilíaca anterosuperior ela vai para frente na região anterior, é um movimento que a gente chama de anteroversão pélvica. Agora, quando o movimento dessa espinha ilíaca anterosuperior é para trás, nós temos o movimento de retroversão pélvica. Finalizando a aula, vamos agora melhorar a análise da marcha através do estudo da cinemática sagital dos movimentos. Tá? Então vamos estudar esse pé que está agora aqui na frente. Tá? Então, quando a gente faz o movimento de contato do calcanhar, tá? O quadril está em flexão, o joelho está em extensão, tá? E o tornozelo ele está numa posição neutra, tá ok? Na etapa de ataque do pé ao solo, tá? Esse movimento de ataque do pé ao solo é um movimento de plantiflexão do cotovelo, tá certo? E aí, após esse movimento, começa o apoio médio, tá? Então, no movimento de apoio médio, o que a gente observa? Ó, nós observamos uma extensão, uma hiperextensão de quadril e uma dorsiflexão de tornozelo, tá? No início do apoio final, a gente começa a ver então o quê? Uma plantiflexão de tornozelo, uma flexão de joelho e começa a flexão de quadril para a fase de balanço. Tá? Então, começando o balanço, o quadril está fletindo, o joelho vai começar a estacionar e o tornozelo está numa posição neutra. Tá? Então, esse é o movimento até o próximo contato inicial.